Um ano depois de mostrar a tragédia humanitária Yanomami, os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero voltaram essa semana à terra indígena em Roraima. Na época, a situação levou as autoridades a decretar emergência no território. Apesar dos avanços, nossa equipe encontrou novos casos de crianças doentes. Acompanhou resgates e uma operação para combater o garimpo ilegal, que continua na região. Também essa semana, o governo federal determinou que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal seja permanente na terra indígena Yanomami. Quinta de manhã. Em 2 helicópteros, os fiscais do Ibama seguem para um garimpo reaberto na terra Yanomami quando avistam um avião. Rapidamente, os helicópteros descem, se escondem nos vales e esperam o avião pousar. O ataque foi tão rápido que piloto e garimpeiros fugiram sem levar nada. Ficaram a carga de combustíveis e de mantimentos, instrumentos de localização, celulares. Esta pista já havia sido retomada, mas voltou a ser usada pelo garimpo. Esse aqui é o acampamento que o Ibama já tinha queimado em janeiro, no começo da operação. E já tem toda a mesma estrutura montada de volta. Tem muita bebida, o que é outro crime, porque o álcool é proibido por lei no território. Os indígenas não têm resistência e se tornam dependentes com muita facilidade. Tem a lojinha do garimpo, que vende de tudo. Cigarro, pó e pedra. Ou seja, cocaína e crack sendo comercializado aqui. Os fiscais têm pouco tempo para queimar tudo o que encontram. Os garimpeiros estão perto e há risco de confronto. Em um ano de operações, os fiscais foram atacados a tiros pelo menos 10 vezes. Numa operação em abril com Ibama e Polícia Rodoviária Federal, 4 criminosos foram mortos. Um deles era foragido da polícia, líder de facção criminosa. Entre as armas apreendidas, um fuzil. A Polícia Federal investiga também este vídeo, que teria sido gravado por um garimpeiro. Estamos aqui com medo, não sei o que fazer mais. Os 9 homens estão com roupa tática, coletes à prova de balas e armados com fuzis. Hoje, o perfil do garimpeiro que ingressa no território é um perfil mais ousado, audacioso, mais violento, ligado eventualmente a grupos criminosos armados. Outro avião que está se aproximando aqui da pista, provavelmente ele vai ver os helicópteros do Ibama aqui e vai abortar esse pouso, mas ó. Em poucos minutos, os agentes empilham combustível, caixas de cerveja e equipamentos ao lado do avião. Essa aeronave teve a matrícula cancelada pela ANAC há 2 anos. Já são 35 aviões e helicópteros destruídos pelo Ibama em um ano. Em janeiro do ano passado, o presidente Lula decretou emergência na terra Yanomami. O Fantástico entrou no território e encontrou uma crise humanitária sem precedentes. Centenas de casos de desnutrição extrema provocados pela fome e pelas doenças levadas pelo garimpo. Por que ele morreu? Fome. As missões de distribuição de alimentos se transformavam em resgate de crianças doentes. Mas o plano emergencial durava só 6 meses. Em 2022, 345 indígenas morreram no território. De janeiro a novembro do ano passado, foram 308 mortes, mais da metade de crianças de até 4 anos de idade. Porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal. Na terça-feira, o presidente Lula convocou uma reunião ministerial e anunciou que a estratégia agora será diferente. Em vez de operação emergencial, as forças de segurança vão se instalar e ficar na terra indígena. Nós estamos fazendo a desintrusão dos garimpeiros, só que precisamos fazer a intrusão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa entrar aqui. Uma casa de governo será criada em Boa Vista para administrar o orçamento de 1,2 bilhão de reais. Nós conseguimos, com um esforço muito grande, reduzir
a abertura de novos desmatamentos para o garimpo em 85%. Mas isso ainda não é suficiente. O que é suficiente é estancar completamente a atividade garimpeira, porque além da malária você tem a contaminação com mercúrio, você tem a violência que impede as pessoas de ter a sua segurança alimentar tradicional. Marina Silva estava na comitiva de ministros que foi ao território na quarta-feira com a presidente da FUNAI e lideranças indígenas. Em 2 horas de voo, os ministros viram as imensas cicatrizes deixadas pela extração de ouro e de cassiterita, um metal usado em aparelhos eletrônicos. E a água turva, barrenta nos rios, onde o garimpo está ativo. Os ministros foram até o posto de Auaris, uma ponta do Brasil cercada pela Venezuela. É a região com o maior número de mortos no ano passado, 55. Novas áreas de internação e alojamento estão sendo construídas. Aqui a maioria dos pacientes tem malária. Auaris teve quase 1/3 de todos os casos no território. Mas há também crianças se recuperando de desnutrição grave, como a Isa, de 13 anos. Está aqui há 2 meses e ainda pesa só 10 quilos. A maior parte dos atendimentos aqui é do povo Sanumá, um subgrupo Yanomami. Nessas aldeias, muitos jovens foram aliciados pelo garimpo. Ficaram para trás as crianças, os velhos e as mulheres. Quase ninguém para trabalhar nas roças. E essas aldeias são também as que estão mais distantes, onde é mais difícil chegar a qualquer tipo de ajuda. Os que ficaram nem sempre têm saúde para trabalhar. Porque a malária está aumentando ainda, então nós estamos sofrendo ainda. Não condições de trabalhar, para fazer roça, aí nós estamos ficando muito sofrimento de fome. Foi numa aldeia Sanumã, bem perto da fronteira com a Venezuela, que foram gravadas estas imagens na semana passada. O resgate de 5 crianças que chegaram ao posto de saúde em estado extremamente grave de desnutrição e foram removidas para o hospital em Boa Vista. Mas este menino de 4 anos, que está nos braços da mãe, morreu ontem. Nós pegamos um território com cerca de 200 comunidades indígenas com vazio assistencial. E à medida que áreas foram sendo desintrusadas, nós conseguimos ir ampliando a nossa capacidade assistencial. Entre as comunidades que estão sem assistência está aquela onde no ano passado acompanhamos o resgate de crianças e idosos. Os profissionais não podem ir lá porque os garimpeiros estão fortemente armados, ameaçando até as lideranças indígenas, quem denunciar. Na aldeia do povo Iekuana, que também vive no território, os ministros ouviram os relatos e pedidos de ajuda. Ninguém só está olhando a FUNAI. Ninguém só está olhando a frente de produção para trazer comida. Nós temos que estar trabalhando, roçando, derrubando e para nossos filhos, nossas mulheres, nossas famílias comer. Onde chegaram segurança e ferramentas, novas roças estão sendo abertas. E uma colheita modesta já é feita. Isso aí daqui a 2 anos, aí é mais grande, é roça grande, mas acaba rápido, porque é pequeno ainda. As cestas básicas pararam de chegar. No território do tamanho de Portugal, muitas aldeias só são alcançadas de helicóptero. Em ofício enviado ao Ministério da Gestão, a FUNAI afirma que a desmobilização gradual do Ministério da Defesa, com a retirada de estrutura para armazenagem e abastecimento de aeronaves, inviabilizou todas as atividades e prejudicou a atuação de órgãos como a FUNAI, a Saúde Indígena e o IBAMA. Segundo a Presidência da República, 59 mil cestas foram distribuídas no ano passado. Mas outras 28 mil continuam armazenadas em Boa Vista. Na reunião de terça-feira, ficou decidido que as Forças Armadas distribuirão essas cestas até março. Nesse momento, as Forças Armadas ainda vão dar esse suporte emergencial para entregar as cestas que estão em Boa Vista.
mas já estamos no paralelo trabalhando um contrato para ter essa autonomia própria. A FUNAI já tem garantidos 150 milhões de reais para isso. No ano passado, o governo gastou R$1 bilhão em todas as ações emergenciais. Só os voos equivalem a mais de 40 voltas na Terra. A terra indígena Yanomami é um desafio enorme, tanto pelo tamanho, mas também pelos transportes, pelo deslocamento, né? Hoje é uma área que só se desloca através de transporte aéreo. A situação fluvial é limitada. No voo de volta, uma pista de pouso chamou a atenção. Nela estavam 9 aviões do garimpo. A pista fica na Venezuela, a apenas 5 quilômetros da fronteira, fora do alcance das forças brasileiras de repressão. E sabe aquela aeronave que o IBAMA queimou no início dessa reportagem? Os agentes encontraram as anotações do piloto. Aqui, ó, essa pista é que vocês viram ontem. Então isso prova que esse avião é um daqueles que vocês viram ontem lá. Todas as provas encontradas são encaminhadas à Polícia Federal, que tem 400 investigações abertas só do garimpo na terra Yanomami. 600 milhões de reais de investigados, além de bens, foram bloqueados pela Justiça. É o dinheiro que se precisa eliminar para reprimir o crime através da asfixia da sua estrutura criminosa. Sem dinheiro, não tem garimpo. Sem dinheiro não tem helicóptero, não tem balsa, não tem bombas, não tem mangueiras, não se paga os garimpeiros. Ainda na quinta-feira, outro flagrante. Os garimpeiros correm, fogem pela água e os fiscais descobrem uma estratégia nova do garimpo. Eles colocam essas balizas aí para evitar nosso pouso aí. Atrasa a infiltração da equipe, dá tempo deles jogarem todos os motores na água. Nesse dia, não deu. O garimpo não só volta rápido, como numa escala impressionante. Aqui dentro dessa lavra são 5 motores. E nós vimos mais de uma dezena de lavras como essa ao longo do rio. Enquanto os agentes vão destruindo equipamentos, um a um, aviões do garimpo sobrevoam a área. Voo baixo de quem está vigiando ou tentando intimidar. Nada disso estará em condições de ser usado de novo no crime. Mas se a fiscalização não for contínua, é como enxugar gelo. Como aconteceu com a pista de pouso da saúde indígena de Caianaú, que já havia sido retomada no ano passado. Mas no segundo semestre, os garimpeiros voltaram e indígenas, aliciados pelo garimpo, incendiaram o posto. Toda essa área agora está de novo controlada pelo garimpo. Agora, Caianaú deve ser uma das 3 bases estratégicas permanentes, de onde partirão ações contra o garimpo e de apoio à saúde e FUNAI. A instalação de bases aqui dentro pode virar o jogo? Com certeza, ela significa um avanço nas operações, uma diminuição dos custos operacionais, um aumento da segurança dos operadores, possibilita que os órgãos alcancem áreas com muito mais facilidade, com uma dinâmica muito mais célere. Os agentes do IBAMA estão em greve pedindo aumento e reestruturação da carreira, mas mantiveram o trabalho aqui considerado essencial. Atualmente, o IBAMA alcança o limite da sua capacidade operacional, por isso a necessidade de reestruturação do órgão, para a gente dar continuidade nesse trabalho tão importante para a natureza e para a sociedade. Um grupo de indígenas se aproxima. Chama Puru, só chama Puru. Puru helicóptero. Helicóptero é da saúde. Eles são de uma aldeia próxima, precisam de resgate para um bebê doente. O combustível está quase no limite, mas um helicóptero vai fazer o resgate. A comunidade se mudou para se afastar do garimpo. A maloca ainda nem foi coberta e novas roças estão sendo abertas. Eles meteram máquina, abriu o buraco, aí acabou tudo nossa comida, né? Eles derraram tudinho, banana, macaxeira, acabou tudo. Agora nós estamos plantando esse aqui, de novo. Eles têm muito arma, eles têm pistola, revólver, o 12, aqueles fuzil, eles têm muito.
Nós temos muito medo deles, por isso nós não gostamos dele não. O bebê está sendo cuidado pela irmã mais velha. A mãe morreu no ano passado. Uma equipe da saúde indígena já esteve aqui e deixou leite para a mamadeira. A priminha também está doente. Se o posto estivesse aberto, iriam para lá. Mas as crianças tiveram de ser removidas de helicóptero até o polo mais próximo. Elas ficaram lá, foram tratadas com infecção respiratória e hoje passam bem. O garimpo aqui dentro destrói não só o meio ambiente, a saúde, mas também a própria identidade de um povo. Para sarar o povo, precisamos primeiro sarar a terra. E a destruição que está aqui, deixada pelo garimpo, é gigantesca. Quanto tempo mais vai levar para se restabelecer esse ambiente, né?